Fala Nação Azul, fala galera, chegando para mais um conteúdo aqui no canal Cruzeiro até morrer, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Jonathan Souza e vou lá trazer para vocês notícias do Cabuloso, notícias do Cruzeiro, mas tem notícia nova nesse conteúdo, então fica até o final para você saber tudo sobre o Cabuloso. Ó, nossa meta de like, aumentando a meta aí para 900 likes, o pessoal tá ajudando muito, a gente tá batendo a meta de 700, então agora vai ser 900. Vamos ver se eu consigo bater esse objetivo. Você que tá chegando agora, já deixa o likezão pra gente chegar nos 900 likes aí. Faz o favor. Mesmo que eu não consiga bater, você curtiu, você ajudou, inscreva-se no canal, deixa o seu comentário, clica no botãozinho de hypar se você tiver disponível aí. O hype ajuda demais. E se você for gastar um hype aqui com a gente, porque você só tem 3 hype por semana, se for gastar um com a gente aqui, comenta que hypou, pra eu deixar um comentário te agradecendo pelo apoio, pela ajuda, né? Já que você tá gastando um hype aqui com o nosso trabalho, beleza? Eu vou, no mínimo, deixar um comentário de agradecimento a você. Tranquilo? E aproveita as promoções aí embaixo. Mercado Livre Shopee. Mercado Livre Shopee com promoções exclusivas para você cruzeirense ou você torcedor que tá acompanhando esse conteúdo. Já nesse período de Copa do Mundo, né? Rolando aí. Tem muita promoção boa, produtos chegando a 60%, mais algumas coisas, algumas situações chegando a 70% de desconto. Acesse o link na descrição, pesquisa o que você quer comprar, comprando você vai ver o desconto e também vai estar ajudando aqui o nosso trabalho. Beleza? Vamos acompanhar aqui, trazer as informações do Cabuloso. Tem muita notícia pra gente trazer e começar com uma situação que a gente já trouxe aqui, mas tem atualizações e a gente vai trazendo pra vocês. É sobre o Kaique. Ontem eu coloquei aqui no vídeo sobre a situação que envolve os empresários do Kaique. Alguns comentários veio falar que os caras tá certo, tem que tirar a parte deles mesmo. Quando o cara não era ninguém, os empresários que ajudou o cara e tal. Mas, cara, quando chega num ponto que o clube fala, caramba, tá passando os limites, né? O valor tá fora da curva, né? E o clube pode desistir, né, de contratar o Kaique. Será que é vantagem você forçar a barra depois do clube desistir e o jogador ter que voltar para trás? O empresário não vai ganhar nada com isso. E pode ser que daqui a pouco no futuro não arruma lugar não arruma time e não vai para lugar nenhum. Não aumenta o salário e nem lucra nada em cima. O que vocês acham? Use o espaço de comentário para vocês falar. Mas olha aqui, ó, a negociação que pode levar Kaique do Cruzeiro para o Como travou. Representantes do jogador e da diretoria do clube italiano ainda não chegaram a um consenso. E no atual cenário, as conversas estão distantes de um desfecho positivo. Pode ser que não aconteça. 2 fatores principais emperram a transferência. Primeiro, a divergência sobre os valores para a compra dos 20% dos direitos econômicos que pertencem ao próprio atleta. Então, eles querem ganhar uma grana em cima dos 20%. Mas será que é o mesmo valor que o Cruzeiro cobrou por 80%? Vamos dizer... Vamos lá, um exemplo aqui, prático e rápido, né? O Cruzeiro vendeu 80% do passe do jogador por quase 90 milhões. Será que o Kaique, as pessoas responsáveis pelo Kaique, quer ganhar mais nos 20% do que o Cruzeiro ganharia se vendesse 20%? Será que é isso que está emperrando? Porque o clube lá, no máximo, ele vai pagar o mesmo tanto que pagaria para o Cruzeiro. O Cruzeiro vendeu 80, beleza, mas dentro desses 80 tem as porcentagens para baixo, né? E tem um valor para cada porcentagem. Será que o pessoal do Kaique, os responsáveis, quer ganhar mais do que os 20% que o Cruzeiro venderia? Deixa aí a opinião de vocês em cima disso. A oferta salarial feita pelo Como, que está abaixo do esperado pela staff do lateral. Isso eu tô trazendo aqui também, galera, não é uma afirmação não, é só um pensamento. Por que tá travado? Né? Se o clube for pagar a mesma quantidade que pagaria para o Cruzeiro, né? Por que tá travado, né? A oferta também salarial, né? Que o jogador entende que o salário tá abaixo do que ele quer ganhar, né? E é isso, cara. Pode ser que o Kaique continue no Cruzeiro aí. E falo mais, cara, ficaria até ruim, pra ser bem sincero pra você, contratou aí o Gabriel Rojas pra ser o titular, já que vendeu o Kaique, né? O Cruzeiro pensa que vendeu o Kaique. E agora o Kaique pode ficar no Cruzeiro. E aí pode tirar o espaço do jogador que chegou agora, né? Como é que ficaria isso, né? O Kaique pode voltar a ser titular e o Rojas reserva dele ali.
como seria isso, né? E o jogador também ficaria meio que insatisfeito, porque só não fechou porque o clube lá não pagou o que ele queria ganhar. O Cruzeiro sai ganhando com a permanência do Kaique ou isso pode trazer algum transtorno pra frente aí? Use o espaço de comentário para você deixar a sua visão, a sua opinião. Tá na tela o Kaique e fala pra gente aí o que vocês pensam sobre essa situação. Vamos à próxima notícia do Cruzeiro, simbora! E vamos lá de notícia, vamos trazer aqui a informação do Japa, 22 anos, daqui a pouquinho, galera, informação nova chegando, a gente tá iniciando aqui, atualizando algumas notícias que já saiu, mas trazendo coisa nova em cima dessas notícias aí, tá? Então a gente falou do Kaique, vai falar do Japa agora e daqui a pouco vai ter notícia inédita aqui no canal, beleza? O volante Japa de 22 anos está indo para o Mirassol por empréstimo. O jogador será cedido até o fim desta temporada e não terá opção de compra incluída no contrato. Japa só realizou 10 partidas nessa temporada, sendo 10 pelo pelo Campeonato Mineiro. Com Arthur Jorge sequer foi utilizado. Outros clubes como Internacional e Coritiba também tentaram a contratação. O jogador vai defender o Mirassol e tá certo mesmo, o Cruzeiro tem que prestar pro Mirassol mesmo. Mirassol se tornou uma referência recente e se ele for titular lá, tem chance dele crescer muito lá, desenvolver o seu futebol. O Mirassol tá num ponto de mercado, janela boa, entendeu? É uma vitrine boa para essas duas últimas temporadas, então seria ideal. Por que não manda pro Inter? O Inter vive, cara, a dificuldade dos times gaúchos aí recente, não seria um bom cenário mandar pro Internacional. E eu vejo também dificuldade de negociar com o Inter. Depois de tudo que aconteceu com o Maurício, com o Wesley, né? Então eu não mandaria pro Internacional, não. Vejo muita dificuldade nisso aí. Então tá aí o Japa na tela, vai defender a camisa do Mirassol. Cruzeiro não colocou o passe fixado, então quer dizer, no final do tempo de empréstimo ele volta pro Cruzeiro. O Cruzeiro não vai vender o Japa, até porque semana passada renovou o contrato com ele até 2030, né? Então o Cruzeiro tem pretensões aí futuras com o Japa. Deixa aí a sua visão, a sua opinião. Vamos à próxima notícia do Cabuloso. Simbora! Notícia nova e fresquinha para vocês, hein? O Fluminense fez sondagens pelo lateral direito do Cruzeiro, William. O Fluminense realizou uma sondagem pelo lateral direito, William, e acompanha a situação do jogador no mercado. A diretoria tricolor busca opções para fortalecer o elenco e vê o William como um nome que é muito interessante por ser um jogador experiente, né? O Fluminense adora jogador velho, né? Regularidade e bom nome vivido no futebol brasileiro. O lateral tem sido uma das peças importantes do Cruzeiro nas últimas temporadas. O seu perfil agrada ao departamento de futebol do clube carioca. Até o momento, a consulta foi apenas inicial, sem avanço para uma negociação formal. Ainda assim, o Fluminense mantém o jogador no seu radar e avalia os próximos passos. O mercado segue movimentado, novas conversas não estão descartadas nos próximos dias. Tá aí, o que vocês acham aí do William vestir a camisa do Fluminense, hein? Tá sem espaço no Cruzeiro, se tornou a terceira opção. Hoje é Fagner, Cauã Moraes, depois o William, né? E o William não vai permanecer no Cruzeiro. Se o Cruzeiro achar um destino bom para ele, ele vai liberar. E pode ser o Fluminense. O que você acha? Use o espaço de comentário para você falar a sua visão, a sua opinião. Vamos à próxima informação do Cruzeiro para você, vamos lá. Quem assistiu o jogo da seleção viu a dificuldade do Brasil de ficar com a bola, de fazer a criação de jogadas, de ter aquele começo de jogo ali no meio de campo, né? Parte disso é porque o meia escolhido pelo Ancelotti foi o Paquetá, um volantão que se diz camisa 10, que joga um pouco mais avançado e tal, mas é um volantão, né? Ao invés, poderia ter chamado o Matheus Pereira, né? São níveis diferentes, né? O que vocês acham, hein? Olhando assim o primeiro jogo que a seleção fez, o que você viu aí? Você acha que o Matheus Pereira
se enquadraria, encaixaria bem nessa seleção brasileira? Use o espaço de comentário para você deixar a sua visão, a sua opinião. Comenta aí se você acha que o Matheus Pereira cairia bem ali nesse time. Eu acho que, ó, não é por ser cruzeirense não, mas Matheus Pereira, Gerson nesse meio de campo da seleção seria sensacional. E não vou puxar farinha pro lado do Kaique Bruno e nem pro Caio Jorge, que vive fases... O Kaique joga muito, muita bola, mas o Caio Jorge vive uma fase não tão boa, né? Mas o Gerson e ali o Matheus Pereira seria espetacular. Só não levaria o Lucas Romero, porque o Lucas Romero é argentino, né? Mas deixa a sua opinião, a sua visão. Vamos à próxima informação do Cruzeiro para você. Vamos lá. Eu falando agora sobre Matheus Pereira, olha esses números aqui em questão de assistência. Esse vai para quem critica o argentino Lucas Romero. Ao lado do Matheus Pereira, é o jogador com mais assistências no Cruzeiro em 2026. Olha para você ver, o pessoal critica muito o Lucas Romero. Eu vejo muito pessoal falando que tem que contratar um outro volante para entrar na vaga do Lucas Romero aí como primeiro volante. Olha aí, Lucas Romero, além de ser um pitbull ali no meio, é um cabeça de área espetacular. Eu acho que a pior fase do Cruzeiro é quando o Lucas Romero estava machucado, né? Quem concorda comigo vai deixar o like e vai comentar também, deixando a sua visão em cima disso. Mas a pior fase do Cruzeiro foi quando ele machucou no final do Campeonato Mineiro, né? Naquela briga que teve. Ficou aquele período fora do Cruzeiro. Foi a pior fase do Cruzeiro em 2026. O Lucas Romero voltou, virou titular novamente, o Cruzeiro se recuperou. Dali pra frente foi só glória, né? Então... concorda comigo ou não? Usa o espaço de comentário para você falar e deixa o like. Lucas Romero com 5 assistências ao lado do Matheus Pereira, são os dois principais assistentes na temporada 2026. Depois vem o Kaique Bruno com 4 assistências, lateral esquerdo do Cruzeiro. Depois o Kenny Arroio com 3 assistências. Gerson com também 3 assistências. Christian também aparece ali com 3 assistências. Tá aí, crédito à Central da Toca que fez a arte. Tá aí pra vocês. O que vocês acham, hein? Lucas Romero, vejo muita gente criticar. Além de ser um bom marcador, um bom recuperador de bola, além disso, ainda é um bom assistente ao lado do principal camisa 10, que deveria ser o cara que dava mais assistências, né, do time, né? Mas o Lucas Romero tá ali do lado dele. Usa o espaço de comentário para você deixar a sua visão. Vamos à próxima informação do Cruzeiro para você. Vamos lá. E nessa informação do Thiago Fernandes, agora há pouco, o Cruzeiro deve enviar nesta semana uma oferta, uma proposta, na casa dos 10 milhões de dólares ao La Galaxy, pelo atacante Gabriel Peck. O jogador é um pedido do técnico Arthur Jorge, que tem interesse em atuar na Raposa. Jogador que é muito vestido a camisa do Cruzeiro, e o Arthur Jorge deseja trabalhar com o Peck. O que vocês acham, hein? O Gabriel Peck hoje no La Galaxy, Los Angeles Galaxy, vive uma fase fantástica por lá. São 100 jogos pelo Galaxy, são 47 gols marcados e 27 assistências, quase 50 gols marcados e 27 assistências, quase 77 participações em gols, cara. Olha que loucura, hein? Em 100 jogos, 75 participações em gols, né? Exatamente 75 participações. É muita participação. Usa espaço de comentário para você deixar a sua visão, a sua opinião, mas o Cruzeiro não para só no Peck. Sabe por quê? E tá aqui porque, ó, apesar do interesse em Gabriel Peck, o Cruzeiro não concentra seus esforços apenas nessa negociação. A diretoria segue monitorando e avaliando outros jogadores no mercado, mantendo alternativas abertas para reforçar o elenco. A busca por reforços acontece em diferentes frentes. O clube trabalha com mais de uma opção para a posição, sem defender exclusivamente uma única opção, um único alvo nessa janela de transferência. E tá certo o Cruzeiro, só que, né, tá certo o Cruzeiro, mas não passa muitas das vezes de um namoro, né? O Cruzeiro gosta muito de ficar ali namorando e acaba que depois não fecha com o jogador. O que você acha sobre isso? É verdade ou não? O Cruzeiro costuma ir lá, namora um daqui, namora o outro dali, fleta com o outro aqui e tal, mas acaba não fechando o acordo, né? Pelo jeito, o Gabriel Peck vai ser
um namoro que pode virar casamento. Vamos ver aí, porque ele quer muito, o Arthur Jorge quer muito e o Cruzeiro vai fazer a primeira proposta. Vamos ver se o La Galaxy vai aceitar a proposta do Cruzeiro. 10 milhões deve ser enviado essa semana. Vamos aguardar aí para ver qual que vai ser o desfecho. Vamos à próxima informação do Cruzeiro para você. Vamos lá. E tá aqui no Cruzeiro do Virjão, ó. Emprestados, alguns desses têm vaga no Cruzeiro? Uma pergunta aí do pessoal lá do Cruzeiro, do Virjão. Pedrão, zagueiro, com um contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2026, o zagueiro de 22 anos está no Paphos, Chipre, desde o meio do ano passado. O contrato com o Paphos termina no final deste mês e ele tem opção de compra em definitivo, no valor de 2 milhões de euros. Se o time lá pagar 2 milhões de euros, fica com o jogador de maneira definitiva, né? Peralta, volante com um contrato com o Cruzeiro até junho de 2029. O volante de 23 anos está emprestado ao Cerro Porteño, do Paraguai, até o dia 1º de julho. Não deve seguir no clube paraguaio. Disputou apenas 16 partidas de 28 nessa temporada. Apenas em 6 foi titular. Não vive uma boa fase lá do time do Cerro Porteño. E olha que é o time formador lá, o time que vendeu pro Cruzeiro, né? Tá aí. Teria algum espaço no Cruzeiro? E lembrando que eu não tô aqui colocando que o jogador tem que ter espaço não, tá, galera? É só uma pergunta realmente, tá? Uma pergunta retórica, tá? Você vai responder aí embaixo nos comentários, tá certo? Teria espaço no Cruzeiro ou não? Em cima por exemplo, o Cruzeiro recebeu não, né? O clube lá, o Paphos, pode pagar 2 milhões de euros para ter o zagueiro do Cruzeiro, né? Eu vou trazer algum detalhe aqui, porque o Cruzeiro quer faturar muita grana vendendo jogador de base, e um deles pode ser o Pedrão. 2 milhões de euros ultrapassaria os 12 milhões de reais, né? O euro tá acima dos 6, né? Ultrapassaria os 12 milhões de reais. Além dos 12 milhões, olha para você ver essa história aqui. Olha aqui, ó, bom retorno, né? O Cruzeiro pretende fazer muita grana com ativos da base, né? Possível negociação do Kaique com o Como da Itália pode levar o Cruzeiro a arrecadar mais de 187 milhões com a comercialização de 3 atletas revelados no Cruzeiro. E com a venda do Pedrão, no mês que vem agora pode cair na conta do Cruzeiro mais 12, o Cruzeiro pode ultrapassar tranquilamente os 200 milhões só vendendo jogador de base, tá certo? O Cruzeiro pode faturar alto só com venda de jogador de base. O primeiro a deixar o time foi Cauã Prats, negócio com o Borussia da Alemanha por 12 milhões de euros, o valor equivalente a 70,2 milhões de reais na cotação atual. Transferência foi concretizada em janeiro após o lateral esquerdo marcar um gol e disputar 18 partidas pela equipe mineira. Na sequência foi a vez de Cauã Batistella, vendido ao Metalist 1925 da Ucrânia por 5 milhões de euros, cerca de 29,7 milhões de reais. O meia participou de apenas uma partida com a camisa do Cruzeiro e tem uma assistência apenas no time principal. Agora o Cruzeiro analisa uma proposta do Como de 15 milhões de euros, aproximadamente 87,7 milhões de reais, pelo lateral esquerdo Kaique. Mas essa história aqui pode melar, pelo que eu já falei aqui nesse próprio vídeo, né? E o Betis não desistiu do Kaique ainda, vai enviar uma nova proposta para o Cruzeiro. Se a situação do Como melar, talvez o Betis chegue com uma oferta parecida ou melhor do que o Como fez, né? Então pode ser que aconteça também. O Kaique deve não permanecer no Cruzeiro. A tendência é que a venda se concretize, especialmente após o clube acertar a contratação de Gabriel Rojas, que atua na mesma posição junto ao Racing da Argentina. Natural de Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, o Kaique chegou ao clube ainda muito jovem e despontou como grande promessa em 2021. Durante 4 anos atuou como reserva até se firmar como titular. E ganhou a chance assim, ó, meio que na cagada, porque
Se o Marlon tivesse até hoje aí, o Kaique era a eterna reserva até hoje. Por quê? Porque merecia ser reserva? Não. Muito melhor do que o Marlon. Mas aquela questão da hierarquia, né? Futebol é assim, né? Chato pra caramba. Se tiver um cara que ganha um salário um pouquinho maior ou tiver mais experiência, é ele que joga. Se tiver um melhor no banco, não coloca, cara. O cara fica ali mofando no banco, mesmo sendo melhor do que o titular. Isso é uma coisa que acontece muito no futebol brasileiro. Ao longo da sua passagem pelo Cruzeiro, o jogador acumulou 135 jogos, 2 gols e 9 assistências, além do título do Campeonato Mineiro de 2026. Tá aí, o Cruzeiro pode faturar alto com essas vendas aí, chegando próximo dos... Olha os valores aqui, Cauã Batistella, negócio com Metalist, 5 milhões de euros, 29,7 milhões, Cauã Prates pro Borussia, 12 milhões de euros, 70,2 milhões de reais, e o Kaique, 15 milhões de euros, 87,7 milhões de reais, e também o caso que eu falei do Pedrão agora há pouco, né, se o time exercer a opção de compra, 2 milhões de euros, mais de 12 milhões de reais, ultrapassando tranquilamente os 200 milhões de reais. E ainda tem outros jogadores aí que estão sendo negociados também na base, né? Casos do Ian Lucas. Ian Lucas foi vendido agora por 6 milhões de reais ao time do Atlético, né? O time do Atlético comprou o Ian Lucas, então vai acumulando ainda mais, vai passar tranquilamente daqui a pouquinho dos 250 milhões só com venda de jogador de base, tá? Vai ultrapassar ainda não está nesse patamar, mas com as questões que estão acontecendo, até o final da janela de transferência, tá longe ainda de acontecer, nem abriu a janela vai abrir na primeira semana do mês 7, né? Cara, vai longe. E com certeza o Cruzeiro deve vender outros jogadores da base também, né? Mas deixa aí a sua visão, a sua opinião, beleza? Vamos à próxima informação do Cruzeiro para você, vamos lá. E falando sobre o mercado da bola, uma pessoa que está participando bastante é Arthur Jorge, né? Arthur tem controle total da janela de transferência do Cruzeiro, recebe carta branca da diretoria e trabalha ali para montar esse time após a volta dessa pausa aí do futebol, né? A montagem do elenco para o restante da temporada passa diretamente pelas mãos de Arthur Jorge. O treinador participa ativamente de todas as decisões envolvendo chegadas e saídas de jogadores e possui autonomia para definir prioridades dentro do orçamento estabelecido pelo clube. A diretoria celeste prometeu ao treinador um investimento aproximadamente de 30 milhões de euros nesta janela de transferência, valor que já estava alinhado durante as conversas para a renovação contratual até 2030. Arthur Jorge tem conhecimento completo do orçamento disponível e está satisfeito com o planejamento traçado pelo mercado. As prioridades do Cruzeiro são claras: um lateral esquerdo que já chegou, né, que é o Rojas, um zagueiro canhoto, né, que pode ser que não aconteça. Daqui a pouco eu vou ter uma informação sobre o Igor Júlio, que era um plano A do Cruzeiro. Daqui a pouco a gente vai trazer a informação. E um primeiro volante, um atacante de lado que atue pela direita. Gabriel Rojas já está contratado para a lateral. Para o meio-campo, Santiago Sousa, que o Cruzeiro deve enviar hoje ainda essa proposta. Daqui a pouco a gente vai ter mais informações sobre isso. Proposta por Sousa, né? Segundo informações, seria enviada nessa terça-feira. Então pode acontecer. O Cruzeiro deve enviar uma proposta essa semana também pelo Gabriel Peck. A proposta de 10 milhões de dólares. Né? Informação do Thiago Fernandes. Essa proposta vai acontecer, então o Cruzeiro já tem essas 3 frentes aí: o Gabriel já contratado, o Sousa com proposta ainda hoje e o Gabriel Peck com proposta essa semana, né? No ataque, o Gabriel Peck segue como a prioridade absoluta. Todos os processos de análise do mercado realizado em conjunto com o departamento de scout liderado pelo Joaquim Pinto, mas nenhuma contratação acontece sem aprovação final do Arthur Jorge. Nos bastidores, a avaliação é que o Cruzeiro vive uma das janelas mais planejadas dos últimos anos, com decisões centralizadas na comissão técnica e alinhada com a realidade financeira do clube. Tá certo? Quero saber a opinião de vocês. Tá aí o Arthur Jorge, que, né, com certeza vem fazendo um excelente trabalho. Para mim,
O trabalho é curto ainda, mas promissor e supera já o Leonardo Jardim, que fez um baita trabalho o ano passado, na minha opinião, tá certo? É claro que chegou muito tarde, né? Pegou o Cruzeiro já na zona de rebaixamento ali com muita dificuldade, já perdia 5 jogos até o período que ele chegou. Depois dali ele conseguiu consertar muita coisa no Cruzeiro, desenvolveu um futebol espetacular. Se tivesse chegado antes, pegado o Cruzeiro lá no começo do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro hoje seria um dos líderes, com certeza, da competição. Vive uma fase boa na Libertadores, vive uma fase também boa na Copa do Brasil, e vamos ver na volta com os reforços aí o que vai acontecer. E eu falei do Igor Júlio, informação do Igor Júlio agora para vocês aí na tela, simbora. E tá aqui, ó, o Schalke fez uma proposta de empréstimo para o Brighton da Inglaterra sobre o lateral brasileiro Igor, de 28 anos. O Igor Júlio deve defender o time do Schalke, né? O Schalke deve ser o Schalke 04, né? É o clube aqui que tá na informação. Empréstimo, tá? O clube lá tava cobrando 8 pila do Cruzeiro, 8 milhões de euros, né? Pode ser que ele saia do Brighton por empréstimo, né? Continue jogando no futebol europeu. O novo diretor executivo lá do clube não pretendia vender o Igor para o futebol brasileiro. Ele queria que o Igor continuasse lá no futebol europeu. Esse é o plano dele. Pode ser que ele dê preferência a emprestar o jogador para um clube europeu do que vender para o Brasil, né? Mas deixa aí a sua visão, a sua opinião. Como eu falei, o Cruzeiro desistiu de contratar um goleiro, porque entende que o Otávio é realidade, o Otávio tem condição aí de fazer boa temporada e depois, com a volta do Cássio, ser competitivo até com o próprio Cássio, né? Desistiu de um zagueiro por enquanto. Entende que o Jonathan Jesus, Fabrício Bruno, Ividjalba, João Marcelo dão conta do recado, né? E tá feliz ali o Arthur Jorge com a sua defesa, né? Contratou já o lateral esquerdo, vai enviar a proposta ainda hoje pelo Sousa e vai enviar a proposta essa semana ainda pelo PEC. Existe algum outro setor que você entende aí que o Cruzeiro tem que se reforçar? O lateral, segundo volante, camisa 10 para ser uma sombra pro Matheus Pereira ali. Existe alguma posição? Cara, o Ezequiel Barco seria espetacular, cara. Tá no mercado aí, tá livre para fechar com quem quiser aí. Chegando, claro, ele pertence ainda ao clube, né? Mas se chegar lá no Spartak Moscou com a oferta, né? Cara, o Independente estava quase... É porque tá numa lista de negociáveis, né? Ele tá numa lista de não é que ele tá livre 0,800 de graça, não. Ele tá livre porque tá numa lista de negociáveis, né? Se chegar com uma oferta boa lá no Spartak Moscou, libera ele tranquilo. Ele pode chegar no Cruzeiro, mas não sei se o Cruzeiro mostrou interesse por esse jogador. Use o espaço de comentário para você falar a sua visão, a sua opinião. Ficou até o final desse vídeo? Ajuda aí, por gentileza, nós bater nossa meta aqui, ó, 900 likes, tá certo? Mesmo que eu não consiga chegar, você curtiu, você ajudou. Inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito. Clica no hypar se você tiver hype disponível, por favor, clica no hypar e comenta que hypou, tá certo? Deixa seu comentário aqui embaixo que você hypou. E se você não tiver hype disponível, comenta também, ó, dessa vez não hypei, já acabou meus hypes. Mas na próxima eu vou estar deixando um hype pra você. Vou comentar também, deixar um agradecimento aí pela sua moral. Beleza? Tamo junto? Aproveita também as promoções aí embaixo, Mercado Livre, Shopee, promoções exclusivas para esse período aí de pausa do futebol, 60% de desconto, alguns produtos chegando a 75%. Confere, clica no link da descrição, entra no Mercado Livre ou na Shopee, lá vai aparecer o produto que você clicou, mas em cima vai aparecer uma lupinha. Você clica na lupinha, vai abrir a barrinha de pesquisa, você pesquisa o que você quer comprar. Camisa do Cruzeiro, eu quero comprar um copo, quero comprar uma caneta, quero comprar um carro. Dá pra comprar o que você quiser. Pesquisa aqui embaixo. Caixa de ferramenta, martelo, alicate, maquita, o que você quiser, tá certo? Pesquisa, clica aí no link da descrição, abre o aplicativo, clica na lupinha, pesquisa e seja feliz. Muito obrigado pela moral, pela ajuda mais uma vez, tamo junto, até uma próxima, se Deus quiser. Fui!